Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do CFC Academy. Para quem não me conhece, meu nome é Claudinei e eu venho aqui semanalmente trazendo assuntos importantes para os concursos, em específico para o cargo de contador, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla que o mesmo que você vai estudar para o cargo de contador seria para analista de orçamento, para controlador interno. Então, essas matérias que a gente aprende aqui são muito importantes ao longo da sua jornada nos concursos públicos. Nosso foco é para o cargo de contador, mas a partir do momento que você conseguir ali a sua primeira aprovação, nada vai te impedir de continuar ali no serviço público buscando cargos cada vez melhores. E caso você não tenha visto as outras aulas, recomendo que veja, porque todas as aulas são uma sequência. Então hoje eu separei aqui o tema LOA, que é a nossa Lei Orçamentária Anual, mas para que fique bem fixado esse conceito para você, é importante que você entenda o que é LDO, o que é o PPA, que nós já vimos nos vídeos anteriores, e também saiba mais sobre a parte do planejamento e do orçamento. E para quem já está nos acompanhando aqui há mais tempo, nas próximas aulas, agora a gente está fechando a parte do planejamento e orçamento, nós vamos entrar na parte de limites de despesa com pessoal, limite de endividamento. Então você vai ver que é algo muito interessante e algo que cai muito para os concursos públicos. Agora, continuando aqui, vou só ajustar a tela. Aqui, novamente, eu vou reforçar, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concurso público e o exame de suficiência. O exame de suficiência seria o CRC, para você que está ali no último ano da graduação de Ciências Contábeis, ou já é formado em Ciências Contábeis, mas ainda não tirou o seu CRC. Nós temos um curso específico para que você consiga a sua aprovação e consiga a sua certificação para ser mais valorizado no mercado, quem sabe até abrir o seu escritório, começar a empreender e dar ali os primeiros passos na contabilidade, que é uma profissão muito ampla em relação a oportunidades para que a gente consiga nos manter. E também temos ali outros produtos, caso vocês queiram conhecer. Nós temos aqui, deixei aqui na tela o QR Code, então nós temos a comunidade do contador concursado, que sim, lá é específico para os concursos públicos na área de contabilidade, já é um pouco diferente do que a gente aprende especificamente para o CRC, mas lembrando que muito do que você vai estudar para ser aprovado no CRC, você vai utilizar nos concursos públicos, porque são matérias que se complementam. E também você vai conhecer lá o nosso CFC Questões, que tem mais de 5.000 questões de diversas bancas. Então, além de você aprender a teoria com os PDFs que nós temos lá das matérias, você também vai poder aprender e desenvolver conforme cai na prova, conforme cada banca coloca ali aquelas pegadinhas. Então, a recorrência de você resolver questões é aquilo que vai te ajudar primordialmente para a sua aprovação. E lembrando também que caso você tenha alguma dúvida, temos o suporte lá, então para determinada matéria você vai, caso solicite um auxílio, tem o Felipe, tem eu, a gente vai explicar qual seria o racional por trás daquela questão para poder acertar e você se preparando de uma forma mais ampla para quando cair uma questão daquele jeito novamente para uma prova para você, quando estiver valendo, você vai ter total capacidade de ser aprovado. Agora, continuando aqui, reforçando de novo, a nossa aula de hoje é sobre a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e é um complemento das duas últimas aulas que a gente viu, que foram LDO e o PPA, que são a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Hoje você vai ver como seria o fechamento de todo esse conceito, para que você não acabe caindo em pegadinhas, confundindo, por exemplo, o que é uma LDO com o que é o PPA. E, novamente, meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me conhecer mais nas minhas redes sociais, o meu Instagram é Claudinei Concursos e eu também tenho um canal no YouTube, Claudinei Concursos. Agora aqui nós vamos entrar na parte mais didática, lembrando que nós vamos estudar ali algumas pinceladas na parte conceitual para entender do que se trata e como se aplica essa lei. E aí sim, ao final, depois dessa parte conceitual, eu trouxe algumas questões que nós vamos resolver juntos, mas não precisa se apegar em relação à quantidade de questões que você acertou,
ou quantidade de questões que você errou. O importante é que você entenda o que é a LOA, para que ela serve e como ela se aplica, tanto no dia a dia como para a administração pública. Isso vai dar uma clareada para você. Então, a Lei Orçamentária Anual, o conceito dela é o instrumento que prevê receitas e fixa despesas do poder público para um ano. Então, aqui, caso vocês tenham ali o material, você já pode anotar no seu material de revisão, prever receitas e fixa despesas. Isso aqui é muito importante. É a parte principal da LOA. E também que ela é anual. Caso caia alguma questão para você, a LOA é sempre anual. Sempre os órgãos públicos, né, no caso o Poder Executivo, ela inicia pelo Poder Executivo, ele manda para o Legislativo e lá será aprovado ou não a lei para o próximo ano. E lá vão conter todas as receitas e todas as despesas. Caso você lembre, quando a gente viu sobre os princípios orçamentários na nossa aula de orçamento público, você deve ter se lembrado, por exemplo, do princípio da unidade e da anualidade. Então, ali ele sempre fala que o orçamento ele deve ser único, então ele vai ser único por ente. Então, o que seria isso? Não vai ter um orçamento, vamos pegar um exemplo de um município, da prefeitura, um orçamento da Câmara e um orçamento, por exemplo, geralmente para o Departamento de Água e Esgoto, que seria uma autarquia. Nesse caso, esses três entes vão juntar ali todas as receitas e despesas e o orçamento vai ser único para aquele município. Embora depois seja dividido o que é da Câmara, o que é da autarquia, mas o orçamento ele é único e ele tem a validade anual. E aqui a finalidade, concretizar objetivos do PPA em sintonia com a LDO. Então aqui é algo muito importante também. Quando a gente fala em relação ao orçamento, ele deve estar caminhando todos para o mesmo lado. Então, recapitulando um pouquinho do conceito da aula passada, para até que te ajude em relação a isso, o PPA é aquele planejamento de médio prazo que dura 4 anos, ele não vem junto com o mandato do Poder Executivo. Então, o primeiro ano do governo, o governo vai fazer a LDO, vai fazer o PPA, que ele vai cumprir e vai deixar para o primeiro ano do próximo governante, seja prefeito, governador ou presidente. Então, uma vez feito o PPA, depois vai ser feito a LDO e eles vão estar em sintonia. E depois a LOA, ela tem sempre que estar acompanhando o PPA e a LDO. Ele não pode estar discrepante ou indo para um lado oposto do que o poder público já sinalizou que iria. Então, por isso que ele sempre tem que estar em sintonia. Agora, princípio da anualidade. Esse é o princípio base, um dos princípios básicos da LOA. Então, ela é sempre anual. Não confunda, por exemplo, com o PPA, que ele dura 4 anos. Por que ele é anual? Porque ali a gente vai pegar todas as receitas e todas as despesas previstas. Então, de novo no exemplo a nível municipal, ali o executivo vai pegar toda aquela previsão em relação à receita com o IPTU, receita com os outros impostos municipais que vão compor toda aquela receita do município, e as despesas, por exemplo, que eles já têm recorrente, por exemplo, despesa com pessoal ou algum programa social específico do município, e ali vão colocar todas as receitas e todas as despesas. A tendência, o objetivo é que seja feito um equilíbrio das contas públicas para prevenir riscos e corrigir desvios. Isso é o que fala a letra da lei, que é muito importante você saber a função dela. Então, previne riscos e corrige desvios. Caso, por exemplo, ele acaba se desviando, temos ali opções para fazer com que o orçamento volte ao rumo certo. E a base legal é a Constituição Federal de 1988 e o artigo é 165. Caso depois você queira se aprofundar, eu recomendo que se aprofunde, conhecendo a letra da lei. É muito importante, você pode anotar ali o artigo 165 da Constituição. E a definição: o orçamento deve ser elaborado para um exercício financeiro, o ano civil. Então esse é algo muito importante também.
ele não vai se confundir com outros meses. Ele sempre vai ser do ano civil, começa em janeiro e termina em dezembro. Caso venha na sua prova que uma outra data diferente disso, você já pode descartar, marcar como errado, porque ele sempre vai estar junto com o ano civil. Acabou ali dezembro, acabou a validade daquela LOA, já vai ser aprovada a LOA para o ano seguinte e começa ali tudo de novo, isso ano após ano. Agora, os orçamentos contidos na LOA. Então, como a gente viu, a LOA ela vai conter todas as receitas e previsão de receita e todas as despesas. E agora a gente vai destrinchar um pouco mais do que tem dentro da LOA, o que compõe a LOA. Então, aqui, inicialmente, nós temos o orçamento fiscal, receitas e despesas dos poderes da União, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Exclui receitas de despesas da Seguridade Social. Então, o que a gente pode entender por essa introdução? Lembra daquele exemplo que eu falei, por exemplo, do DAE, o Departamento de Água e Esgoto, que geralmente alguns municípios têm. Então, ele entra nesse caso da administração indireta. Por mais que ele não seja administração direta, ele vai entrar, aquelas receitas e aquelas despesas vão entrar na LOA. Então, para ficar mais fácil e simples para você, geralmente toda cidade tem, você pode pensar em prefeitura e câmara municipal, que aí seria de administração direta, e departamento de água e esgoto. Algumas outras prefeituras têm, por exemplo, um regime próprio de previdência para os servidores, algumas têm, por exemplo, algo voltado à cultura, ou algo voltado ao trânsito, guarda em alguns casos. Então, são as autarquias que o poder público ele cria, mas que compõem também o orçamento daquele ente. E lembrando, excluídas as receitas e despesas da Seguridade Social. Antes de eu passar, uma coisa muito importante em relação às receitas e despesas da Seguridade Social. Tem aqueles descontos em folha do servidor que, em média, para quando é o regime próprio de previdência, ele está por volta de 14%. Então, aquilo ele não conta para a receita corrente líquida do ano daquele município ou do estado, por exemplo. Isso cai em prova também, é uma pegadinha. Por mais que acabe descontado do servidor, acaba entrando como uma receita, mas ele não pode compor a receita corrente líquida. Caso você caia uma questão que você vai calcular a receita corrente líquida, você vai deduzir esse valor da receita do ente, esse valor que é descontado ali do servidor para fins previdenciários. Agora, o orçamento de investimento das estatais. Aplica-se a empresas controladas pela União, maioria do capital com direito a voto, inclui apenas investimentos, despesas de capital, de estatais não dependentes. Então, para que fique mais claro para você, em relação à despesa, a gente viu os tipos de despesa que a gente tem em relação ao poder público, que temos as despesas correntes e as despesas de capital. Nesse caso aqui, ele fala das despesas de capital. E em relação às estatais, nós temos também alguns tipos, que são as dependentes e as não dependentes. Então, o que seria uma estatal não dependente? Um exemplo claro para você ficaria, no momento, Banco do Brasil e Petrobras. Elas são empresas públicas, porém, ela não depende diretamente do dinheiro do governo para sobreviver. São empresas que dão lucro e eles conseguem sustentar a folha de pagamentos deles com o lucro que a empresa dá. Então, ela é independente do Estado, por mais que seja uma empresa pública, ela é considerada independente. E o que seria uma empresa estatal dependente? Seria, por exemplo, uma estatal que não consegue sozinha arcar, por exemplo, com a sua folha de pagamento e precisa ali das transferências do poder público para poder honrar as suas despesas. Então, é uma estatal que depende do poder público para sobreviver. Então, temos essas duas diferenças. E o orçamento da Seguridade Social abrange entidades vinculadas à Seguridade Social,
saúde, assistência, previdência, inclui despesas finais e não finais desses órgãos. Agora, prazos do ciclo orçamentário. O encaminhamento do projeto, o projeto de LOA, conhecido como PLOA, até 31 de agosto. E por que é importante você saber que é até 31 de agosto? Porque a LDO, ela até abril, e geralmente as bancas tentam confundir a LDO com a LOA, porque o prazo de entrega deles é diferente. Então você tem que lembrar que o PPA é agosto. Tem algumas pessoas que tentam vincular, por exemplo, o A do plano plurianual com o A de agosto. Porém, você pode acabar se confundindo, porque a LDO você entrega em abril e o mês também começa com a letra A. Mas funciona para algumas pessoas. Então, só lembrando, a LOA ela deve ser entregue até agosto. E a aprovação dela, a votação pelo Legislativo, é até 22 de dezembro. Porque depois que ela for aprovada, ela volta para o Executivo, para o Poder Executivo poder sancionar essa lei e essa lei ser vigente para o próximo ano que vai começar. E a observação aqui dos prazos definidos, aqui temos o artigo 35. É importante que você dê uma tabelinha, você acompanhe a tabelinha, porque temos o prazo de entrega da LOA, do PPA, diferente da LDO. Então, você tem que ter isso bem definido, porque a banca tenta misturar essas datas, e por não ser um padrão, todas as datas iguais, você pode acabar vindo se confundir, é o que geralmente a banca tenta fazer. Agora, LOA na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora a gente vai conhecer sobre os anexos obrigatórios. Compatibilidade com as metas da LDO. Então, quando a gente fala em anexos, o que seriam os anexos obrigatórios? É como a gente viu na LDO. Temos, por exemplo, o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais. Então, todas essas leis têm os seus anexos e têm suas obrigatoriedades. Então, para a LOA, comparando com a LDO, a gente tem a compatibilidade com as metas da LDO, que são aquelas que a gente viu, o anexo de metas fiscais, o anexo de riscos fiscais. Temos aqui o demonstrativo regionalizado de impactos fiscais, a reserva de contingência e o montante definido pela LDO, destinado a riscos eventuais imprevistos. Agora, vedações e princípios. Vedação. Uso de recursos da Seguridade Social para cobrir o déficit de empresas, exceto com autorização legislativa. Então, aquele recurso que ele já é destinado para Seguridade, se ele não tiver autorização legislativa, ele não pode ser utilizado para cobrir o déficit das empresas. E os princípios são a universalidade, todas as receitas e todas as despesas devem constar na LOA, e a discriminação que proíbe os créditos com finalidade imprecisa. Então, quando a gente vai fazer uma LOA, a gente tem que detalhar claramente com que será gasto cada despesa. Então, você não pode apenas colocar de forma vaga, por exemplo, vai gastar 100 mil de forma aleatória. Você tem que definir exatamente onde serão gastos aqueles 100 mil. Como, por exemplo, serão gastos 100 mil reais para troca do laboratório, os computadores do laboratório de uma escola. E aí você vai definir a escola e vai estar todo detalhado como será gasto aquele 100 mil, com o que, a fins de controle mesmo, em relação ao Tribunal de Contas ou à população. Isso tem que ficar público para todos. Então, por isso que é vedado uma dotação com uma finalidade imprecisa. E agora, gente, para concluir, a LOA é uma ferramenta essencial do planejamento e da execução orçamentária. Tem relação com o PPA e com a LDO, lembrando que um complementa o outro, a fins de planejamento e orçamento. Então, sempre quando você estiver estudando ali a LOA, você tem que comparar com a LDO e o PPA, porque assim você não vai cair nas pegadinhas. Então, a gente sempre fala, como a gente viu nas aulas passadas, do
do MP e do DOM. São alguns mnemônicos que vão te ajudar a não se confundir em relação aos conceitos. Então, tem esse alinhamento estratégico para a redução das desigualdades e gestão fiscal responsável. E aqui a dica bônus, né, que a gente já bateu nessa tecla, seria a atenção aos detalhes dos orçamentos e principalmente os prazos legais, porque é algo que as bancas cobram muito e geralmente as pessoas costumam errar. E agora a gente nós vamos aqui para as questões e, igual eu falei no início da aula, você não precisa se apegar em relação a quantas você acertou ou quantas você errou, mas o importante é que você entenda a aplicação da LOA, para que serve, como ela é, como funciona. Isso vai te ajudar, conforme você vai fazendo a repetição, resolvendo mais questões. A ideia é com que você pegue provas anteriores do concurso que você vai fazer e vá resolvendo. Isso vai te fazer fixar melhor ainda os detalhes e as pegadinhas que as bancas cobram. Então, a primeira questão eu trouxe aqui da banca Impa RH, acredito que seja assim o nome, eu particularmente ainda não conheci essa banca, nunca fiz uma prova dessa banca. Foi agora do ano de 2025 para auditor de controle interno da Controladoria Geral de Fortaleza. Conforme a disposição constitucional, a Lei Orçamentária Anual, LOA, é constituída por 3 orçamentos: fiscal, seguridade social e investimentos das empresas. Sobre esse último, pode afirmar corretamente: letra A, compreende os investimentos realizados pela empresa em que o poder público, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. B, submete ao processo orçamentário comum os orçamentos das autarquias previdenciárias, cuja aprovação no regime constitucional anterior dava-se por decreto do Poder Executivo. C, abrange as entidades e os órgãos a ela vinculados, saúde, previdência social e assistência social, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. E letra D, refere-se aos poderes de seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa A. Agora, a próxima questão, banca FGV, já é uma banca bem mais conhecida, por nós. Ano de 2024, analista em gestão municipal, a Prefeitura de São José dos Campos, para a especialidade de administração de empresas. Com relação aos orçamentos contidos na Lei Orçamentária Anual, é correto afirmar que o orçamento de Seguridade Social tem a função de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional. B, o orçamento de investimento das empresas considera aquelas que a União detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital com direito ao voto. C, o orçamento fiscal compreende os poderes e os órgãos da administração direta, excluindo, no entanto, as entidades administrativas. D, o orçamento da Seguridade Social envolve fundos e fundações privadas vinculadas à saúde, previdência social e segurança pública. E a alternativa E, orçamento de investimento das empresas engloba autarquias, sociedades de economia mista, garantidoras da função alocativa do Estado. Então, para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa B de bola. Agora, a próxima questão, Instituto Verbena, ano de 2024, analista de controle interno, Câmara Municipal de Anápolis. O instrumento legal de planejamento governamental com vigência anual
cujo objetivo é estimar a receita e programar as despesas públicas para cada exercício é. Então aqui, logo no comando da questão, a gente já pode ver algumas palavras-chave. Então, temos aqui um instrumento legal. Quando ele fala em relação ao instrumento legal de planejamento, a gente já vai pensar naqueles três: PPA, LDO e LOA. Então, quando a gente vê aqui a alternativa D, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, não é aqueles três que a gente sempre pensa quando vê o instrumento legal de planejamento. Então, a gente já poderia excluir essa alternativa, porque não faria sentido porque a gente está buscando em relação ao comando da questão. Nos sobra a Lei de Responsabilidade Fiscal, o PPA e a LOA. E, de novo, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei importante para a gente, mas não é o instrumento legal que a gente está procurando. A gente sempre vai pensar primeiro naqueles três: PPA, LDO e LOA. E aqui sobrou para a gente o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Continuando aqui no comando da questão, com vigência anual. Aqui a gente mataria a questão, porque, como a gente viu, o Plano Plurianual ele é de 4 anos com vigência. E a nossa LOA, que é o gabarito correto que a gente está buscando, que é um instrumento que tem a vigência anual. Então, o que a gente pode tirar de lição em relação a isso? Eles podem tentar confundir, mas se a gente estiver bem afinado em relação a, no mínimo, alguns conceitos básicos, a gente já pode eliminar algumas alternativas que não fariam muito sentido. E, no mínimo, eu sempre falo isso em todas as aulas, é importante. Vai ser difícil você chegar numa prova. Deixa eu até voltar aqui a câmera porque é algo importante. É bem difícil que você chegue numa prova e que você saiba 100% das questões. Geralmente, você vai acabar chegando na prova sabendo entre 70% e 80% se você tiver num bom nível, um nível de preparo já alto. Em média, de 20% a 10% dos inscritos para um concurso estudam de verdade e estão ali brigando mesmo por aquelas vagas. Vamos colocar que 80% não está estudando, pelo menos da forma correta. Geralmente, alguns concursos você já deve até ter visto, de 30% a 50% pagam a inscrição e não vão no dia fazer a prova. Então, vamos pegar um número redondo. Um concurso para contador que você veja que tenha 100 inscritos, vão chegar lá para fazer a prova, geralmente 50 a 70. Daqueles 50, vamos pegar que 30 no máximo estudaram, e dentre aqueles 30 que estudaram, 15 estudaram de verdade. Alguns só se inscreveram e foram fazer a prova porque alguém falou, porque tinham uma vontade de um cargo público, por exemplo. Então, a gente não pode fazer uma análise só em relação à quantidade de inscritos. Tem um funil bem mais profundo em relação aos inscritos, aos preparados e que fizeram uma boa preparação. Além disso, também tem aquelas pessoas que passam em primeiro e passam em outros e acabam, quando são nomeadas, acabam nem tomando posse e a lista vai rodando. Isso faz com que, por mais que você não chegue a ficar em primeiro lugar, você tenha total condição de ser nomeado, empossado e conseguir o seu cargo público. Mas voltando ao cerne principal com o que eu ia falar aqui, você não vai chegar numa prova e vai saber o 100% da prova. Mas se você estiver no nível competitivo ali entre 70% a 80% das questões, você consegue fazer a sua prova de uma forma com que você minimamente elimine aquelas alternativas que não têm a chance de ser. Então, por mais que você vá chutar ali 5 questões, 8 questões na sua prova, por exemplo, você deixando ali entre duas alternativas, você vai ter 50% de chance de acertar aquela questão. Então, existem relatos ali de algumas pessoas que fazem técnicas de chute também para a prova, e eu acho válido, eu aplico também quando eu faço prova, e já aconteceu casos, por exemplo, de eu conseguir 7 questões no chute, mas não um chute cego, por exemplo, como algumas pessoas falam, a gente vê os memes na internet, coloca D de Deus e vai para a próxima. Mesmo que a gente vá chutar numa prova, tem uma forma correta com que a gente vai analisar e tentar guiar o chute para que ele seja um chute mais certeiro, que você tenha mais chances de acertar. Então, isso é uma boa forma. Você vai eliminando ali aquelas alternativas que são impossíveis de ser praticadas naquele caso e deixa ali, o ideal seria deixar entre duas, mas pode deixar ali entre 2 e 3. E depois você vai seguindo e você volta, às vezes
uma outra questão mais na frente vai te ajudar a resolver essa questão que você deixou em branco, e com isso você vai eliminando as lacunas e aumentando a sua probabilidade de acertar aquela questão que você não tinha total certeza, total domínio daquele tema. Então, é uma forma de você resolver a prova com estratégia e conseguir ali captar mais alguns pontos. Porque quando a gente fala em relação ao concurso de contador, dificilmente o primeiro lugar é o que acertou tudo. Então, todo mundo vai errar algumas questões. O ideal é que você erre menos que os seus concorrentes. Mas todo mundo acaba perdendo questões, ou caso você já tenha visto vídeos também aqui no YouTube, pessoas que na hora de preencher o gabarito erraram ali uma bolinha ou outra, e aquela falta de atenção custou caro, por exemplo, em relação à posição. Então, nem sempre a gente fala em nota é aquele mais preparado em relação a conhecimento. E sim, o preparo que vai te dar uma boa nota, ele vai muito mais além. Vai, por exemplo, o seu descanso um dia antes da sua prova, como foi sua alimentação, se você pratica exercícios físicos, tudo isso vai te ajudar. Não é só apenas o estudar. O estudar, claro, é o principal, é o mais importante, mas você não precisa focar só apenas no estudo. Tem outras formas que vão te ajudar a chegar cada vez mais próximo do seu objetivo. Então, é uma dica muito importante, espero que você comece a colocar isso em prática, porque com certeza vai te ajudar. E lembrando, eu sempre gosto de bater nessa tecla, não existe um gap, geralmente, de conhecimento entre o primeiro colocado e o colocado, por exemplo, que ficou em 10º lugar. Pode ter sido um detalhe, pode ser uma questão que ele chutou e errou, pode ser um recurso que ele tinha acertado e alguém fez um recurso e a questão que ele acertou foi anulada e ele acabou perdendo um ponto que ele tinha conseguido. Então, alguns concursos são decididos no detalhe mesmo. O importante é, como o Felipe fala, se não for uma loucura financeira, você deveria tentar fazer todas as provas que estão ali na sua região, que estão ao seu alcance. Porque quanto mais provas você fizer, mais próximo você vai estar da sua aprovação. Claro que isso vai depender de região para região, tem ali algumas variáveis, mas quanto mais provas você puder fazer, melhor vai ser o seu desempenho nas provas, o seu costume. Algumas pessoas têm até uma certa ansiedade, por exemplo, um dia antes ou no dia da prova mesmo, podem acabar tendo alguns problemas em relação a isso. E quanto mais provas você fizer, aquela ansiedade vai ficar mais tranquila, você nunca vai ter, por exemplo, aquela prova como a prova da sua vida, que aquilo pode te atrapalhar também. Então, na hora que você estiver resolvendo, vai ser só mais uma prova que vai estar ali diante de você. E isso vai te deixar mais calmo para que você busque ali a sua pontuação e, consequentemente, o seu objetivo, que é a boa classificação e a nomeação. Agora, continuando aqui na questão, eu só gosto de bater nessa tecla, dar esse recadinho para todos. O nosso gabarito dessa questão é a alternativa B de bola. Agora, a próxima questão foi para a banca FGV, o ano de 2024, o cargo consultor técnico legislativo, Câmara Municipal de São Paulo, especialidade de contador. De acordo com a Constituição Federal de 1988, as emendas do projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com a. o plano plurianual somente, b. a lei de responsabilidade fiscal somente, c. a lei de diretrizes orçamentárias somente, d. o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, e e. a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de responsabilidade fiscal. Então, batendo de novo nessa tecla para deixar bem fixo para vocês, quando a gente fala em relação ao orçamento, é uma tríade. Então, a gente tem o PPA, a LDO e a LOA, que é o que a gente está aprendendo hoje. Tudo isso aqui anda junto. Então, por exemplo, quando a gente vê uma alternativa que fala só o plano plurianual, não. Lei de responsabilidade fiscal somente? Não. Lei de diretriz orçamentária somente? Não, porque eles andam todos juntos. Eles têm que estar caminhando para o mesmo lado.
Não pode o seu PPA estar apontando para um lado e a sua LOA e a LDO para o outro. Quando a gente fala em relação ao orçamento, o orçamento ele tem que estar junto, caminhando para o mesmo lado, conforme aquilo foi planejado pelo Poder Executivo. Então, para essa questão, a que faz mais sentido aqui é a letra D, que é o nosso gabarito, plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. E agora a próxima questão, Instituto Verbena, ano de 2024, assistente, Câmara Municipal de Anápolis. Dentre as ferramentas do planejamento e orçamento, aquela que é considerada o orçamento público prioridade, propriamente dito, é discutida e aprovada todo ano, trazendo a programação dos gastos governamentais em cada área, bem como a previsão das receitas para constituir os gastos, é conhecida como. Então aqui nós já vemos aqui as palavrinhas-chave, ferramentas de planejamento e orçamento, discutida e aprovada todo ano. Com isso aqui, já seria o suficiente para você matar a questão, caso caia uma questão semelhante a essa na sua prova. E essa aqui seria para terminar. Previsão das receitas e as despesas. Então, o nosso gabarito, como a gente pode ver, lei de diretrizes básicas e bases, não faz sentido, poderíamos eliminar. Lei de diretrizes orçamentárias? Não. Por que não? Lembra que aqui a gente está vendo previsão das receitas e discutida e aprovada todo ano. Então, foi uma alternativa que eles colocaram para confundir. Letra D aqui, PPA? Também não. Nos sobra a LOA, que é o gabarito, é a resposta correta que a gente está buscando para essa questão. Agora, a próxima questão foi para o mesmo concurso. A Constituição Federal de 1988 manifesta uma grande preocupação do legislador com o orçamento público. Dentre as inúmeras obrigações, ela impõe aos entes federados a publicação anual de uma lei orçamentária. Assim, de acordo com a Constituição Federal, a lei orçamentária anual possui prerrogativa de prever a receita e fixar a despesa. Correto. Ter vigência de pelo menos 10 anos? Incorreto. Compreender metas e prioridades da administração? A LOA não. Quando a gente fala em metas e prioridades, ou diretrizes, objetivos e metas, por exemplo, a gente fala de LDO e PPA. Quando a gente fala só de metas e prioridades, não estamos falando da LOA. E ser de autoria do Poder Legislativo? Também não. O Legislativo ele só aprova. A LOA sempre vai partir do Executivo para o Legislativo. O Legislativo ele vai só aprovar. Então também não pode ser de autoria do Poder Legislativo. Então o nosso gabarito para essa questão é a letra A. Próxima questão, para técnico legislativo, Câmara Municipal de São Paulo, especialidade de contabilidade. Em relação à lei do orçamento, de acordo com a lei 4.320, é correto afirmar que: alternativa A, compreende todas as receitas, com exceção das operações de crédito autorizadas em lei. Não faz sentido essa. Até o início faz sentido por ela compreender todas as receitas. Agora, se a operação de crédito foi autorizada em lei, ela tem que estar também na LOA. Então não tem essa parte da exceção das operações. Elas fazem parte sim. Então isso torna essa alternativa A incorreta. B. Consignará as dotações globais destinadas a atender indiferentemente às despesas de pessoal, material ou serviços de terceiros. Também incorreto. Alternativa C.
Todas as receitas e despesas constarão na lei do orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. A alternativa correta, e está correta por inteiro, é o nosso gabarito. Por quê? Temos o princípio da totalidade. Então a gente tem que colocar todas as receitas e todas as despesas pelos seus totais. A gente não vai colocar quaisquer deduções. Um exemplo claro, vamos supor, de novo o exemplo do Poder Executivo Municipal, vamos pegar a Prefeitura, a folha de pagamento. O salário do concurso em si é o salário bruto, mas o que o servidor recebe é menos que aquilo, porque tem o desconto da Previdência, tem o desconto do imposto de renda em alguns casos, então tem aqueles descontos. Se dentro ali das leis do orçamento público forem colocados só um rendimento líquido do servidor, aquele cálculo vai estar errado. Então, por exemplo, da aula que a gente vai ter nas próximas semanas, os limites de despesa com o pessoal vão estar diferentes. Então, por isso tem que colocar pelos seus totais. Vamos pegar um exemplo redondo. Alguém que tem um salário de 10 mil vai receber, em média, 7 mil e uns quebrados. Então, se for lançado só os 7 mil como despesa com salários, o cálculo seria errado. Tem que ser lançado os 10 mil, que é o valor bruto. Não se pode deduzir nada. Então, esse é o exemplo mais prático, para caso você lembre na prova, você não errar esse tipo de questão. Quando for fazer um lançamento, tem que ser pelos seus totais. Só você lembrar da parte do salário e do desconto do imposto de renda, você vai matar essa questão. Não pode ser deduzido esse exemplo de imposto de renda, gastos com previdência, tem que ser sempre pelos seus totais. E esse é o nosso gabarito, alternativa C. Só para terminar essa questão, letra D. Compreende as despesas próprias do órgão do governo e da administração centralizada, mas não que por intermédio deles devam se realizar. Não faz sentido essa alternativa. E poderá conter autorização ao executivo para realizar operações de crédito por antecipação de receita apenas no último mês do exercício financeiro. Também não. Temos uma data correta também para fazer essas operações de crédito por antecipação de receita. Ela é conhecida como ARO, mas não é no último mês do exercício financeiro, então isso também faz com que essa alternativa esteja errada. A única correta é a alternativa C, que é o nosso gabarito. E só uma curiosidade também sobre a ARO, a gente não entrou muito em relação a isso, porque ia acabar partindo para uma outra vertente e acabar confundindo bastante. Mas futuramente a gente vai ver em relação a ARO, o que é o REL, o RGF, são coisas importantes que caem em prova e é importante vocês saberem também. Mas para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa C. E lembrando, para a explicação em relação ao salário e imposto de renda, você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Agora, a próxima questão, banca IBFC, ano de 2024, analista especializado, analista de orçamento. A lei orçamentária anual compreenderá, dentre outros, o orçamento referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Esse orçamento é corretamente definido por orçamento fiscal, orçamento de investimento das empresas, orçamento da Seguridade Social, orçamento global e orçamento atual. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa A, orçamento fiscal. Agora, a próxima questão, banca Selecom, analista do Legislativo, Câmara Municipal de Rondonópolis, especialidade, contabilidade e finanças. O orçamento público compreende uma peça de planejamento governamental, cujo objetivo é estabelecer, para o exercício financeiro, as A. Metas de resultado nominal e primário. B. Previsões
das receitas e fixação das despesas. C. Diretrizes, objetivos e metas de resultados orçamentários. D. Condições e exigências para transferência de recursos para entidades públicas e privadas. Como a gente viu, quando fala aqui de diretrizes, objetivos e metas, eles tentam confundir com os outros objetos, que são PPA e LDO. E metas de resultado nominal e primário também está incorreto. Para essa questão, nosso gabarito é a alternativa B de bola. Previsão das receitas e fixação das despesas. Então, nosso gabarito, alternativa B de bola. E a próxima questão, Banca IDECAN, 2024, analista de procuradoria. Lembrando e reforçando aquilo que a gente viu no início da aula, como a gente viu, por mais que o nosso foco seja os concursos para contador, essas leis caem para analista de orçamento, para, como a gente pode ver, analista de procuradoria. Então é muito comum a gente ver na contabilidade pessoas que são, por exemplo, formadas em administração, contabilidade, administração e direito. Então, essa lei que você está estudando agora para os cargos de contador, caso você tenha mais de uma formação, você vai aproveitar ela quando você for fazer, por exemplo, como a gente pode ver essa questão aqui na tela, analista de procuradoria, ou como a gente viu anteriormente, analista de orçamento. São leis de orçamento que não são exclusivas para o contador. É algo que todo mundo que trabalha ali no administrativo de um órgão público precisa saber, da lei de responsabilidade fiscal, da lei do orçamento, lei de improbidade administrativa. São diversas leis, mas essas são as principais. Lei de licitações. Então, você, tendo base nessas principais leis, você já chega competitivo na maior parte dos concursos, porque, em alguns casos, são as principais leis que vão ser cobradas, e você vai estar competitivo para a maior parte dos concursos. Você pode viajar para outras cidades, que você vai sempre estar entre os primeiros. Pode acontecer que no seu edital tenha ali algumas leis municipais importantes também, que vão cair na sua prova, mas você sabendo aquilo que mais cai, é como o Felipe fala em relação ao método 3R. Você estudando o que mais cai, você vai conseguir a sua aprovação, você vai conseguir chegar competitivo ali na hora da sua prova. Claro que depois você vai fazendo pequenos ajustes, porque o ideal é que a gente chegue cada vez mais competitivo, com uma bagagem maior e tentando acertar o maior número de questões. Mas mesmo assim, a hora que você começar a passar no primeiro concurso, você vai passar em diversos outros. Agora, continuando, no âmbito do orçamento público, uma das espécies orçamentárias se caracteriza pela estimativa de todas as receitas que o governo espera arrecadar e a fixação de todas as despesas que o governo se propõe a realizar em determinado exercício financeiro. A referida espécie orçamentária é conhecida como orçamento. A. Monetário, abrangendo a previsão de emissões de moeda e outros instrumentos de controle monetário. Então, essa alternativa está incorreta, como a gente viu. B. É o orçamento operacional, sendo responsável por detalhar os custos operacionais específicos de determinados projetos ou setores do governo. Também não. Incorreto. É o orçamento fiscal, incluindo todas as receitas e despesas relativas aos poderes do Estado e seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Esse é o nosso gabarito, essa é a correta. E a alternativa D, que seria a pegadinha dessa questão, é o orçamento de investimento, sendo relativo às empresas que o Estado, direto ou indiretamente, detém maioria da parte do capital social, com direito a voto, excluindo inversões financeiras. Então, essa também está incorreta. Nosso gabarito, letra C. E chegamos ao fim das nossas 10 questões, focadas na LOA. Eu espero que tenha te ajudado, espero que essa aula tenha sido importante para você. Recomendo que você dê uma olhada nas nossas aulas anteriores, porque, como eu disse,
os instrumentos de planejamento orçamentário são um complemento. Então, hoje nós vimos sobre a LOA, mas nas aulas passadas nós vimos sobre o PPA e a LDO. Então, é importante que você saiba como funcionam os três, como se aplica e as pegadinhas que caem. Então, a partir do momento que você tiver todo esse domínio entre esses três, a parte de planejamento e orçamento para você vai estar tranquila. E, conforme eu falei, semanalmente a gente vai progredindo em relação à matéria e para as próximas aulas nós vamos aprender sobre os limites, seja o limite de endividamento, temos também o limite de despesa com pessoal, que é a partir do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, conforme a gente vai progredindo na matéria, você vai ver que a matéria ela vai se complementando, seja a contabilidade pública junto com a administração financeira. E recomendo que você pegue ali o nosso CFC Questões, resolva muitas questões, porque aqui, até pelo limite em relação ao horário, eu acabo trazendo de 10 a 15 questões por aula. Mas se você puder minimamente ter o CFC Questões e resolver 50, 100 questões por dia, o seu desenvolvimento será muito mais rápido. Mas, por hoje a gente fica por aqui, espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais e boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.